Sabe, existe uma história do Brasil que não está nos livros da escola. Uma história contada na primeira pessoa, sabe? Através da dor, mas também da resiliência de quem viveu tudo aquilo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. E olha, esse é um romance monumental, que faz mais do que contar uma história. Ele resgata uma memória que o Brasil por muito tempo tentou apagar. Para a gente conseguir desvendar a profundidade dessa obra, nosso caminho vai ter 6 etapas. A gente começa com a jornada épica da protagonista e vai até a origem quase acidental do livro. Vamos sentir na pele como era o Brasil do século XIX, entender as dinâmicas de violência e de resistência, decifrar o peso que o título carrega e, no final, discutir por que esse livro continua sendo tão, mas tão fundamental para o Brasil de hoje. A grande força de Um Defeito de Cor tá na sua escala. É algo realmente monumental. A gente não lê sobre a história do Brasil, a gente vive essa história pelos olhos da Keindi. A jornada pessoal dela, lá da África até o Brasil, acaba se tornando o fio que costura os eventos mais importantes de um século inteiro na formação do nosso país. Então, o que move a narrativa é a busca de uma mãe pelo filho. Mas é claro, é muito mais do que isso. Essa busca é o pretexto para a gente mergulhar nas memórias de uma vida inteira. A história é contada como se fosse um grande testamento, sabe? Uma voz que se levanta para preencher as lacunas e os silêncios da nossa história oficial. E o mais curioso é que a história por trás do livro é quase tão impressionante quanto a ficção que ele conta. Um romance de quase 1000 páginas que não nasceu de um plano super meticuloso, não. Ele nasceu de um encontro fortuito, um acaso que, no fim das contas, redefiniu uma parte da literatura brasileira contemporânea. Tudo começou com essa provocação do Jorge Amado. Ele estava apontando para o esquecimento da Revolta dos Malês, que foi um dos levantes de escravizados mais organizados que o Brasil já viu, e dizia que ali tinha material para um grande romance. Quando a Ana Maria Gonçalves leu isso, ela não viu só uma sugestão, ela ouviu um chamado, foi algo direto para ela. A própria autora usa essa palavra serendipidade para descrever o processo. Sabe quando você faz uma descoberta valiosa meio que por acaso, mas que exige uma mente preparada para reconhecer o valor daquilo? Pois é. E a Ana Maria, que já estava imersa nas pesquisas, estava mais do que preparada para o que vinha pela frente. Essa jornada dela a levou de uma provocação literária a uma imersão total na Bahia. E foi lá, enquanto ela buscava uma história, que encontrou outra, uma muito maior. Um manuscrito antigo, um verdadeiro tesouro histórico que se tornaria a espinha dorsal desse romance gigantesco. Ok, agora que a gente já entendeu como o livro surgiu, vamos mergulhar na história em si. Vamos ver como o romance reconstrói o Brasil do século XIX, não pelo ponto de vista dos palácios ou dos generais, mas sim pela perspectiva da Keindi. A Keindi não é uma figura passiva na história, de jeito nenhum. Ela é a própria história. Nascida na África em 1810, a vida dela se torna um ponto de observação muito íntimo e poderoso. Através dela, a brutalidade da escravidão deixa de ser um número, uma estatística, e ganha a forma da experiência vivida, da dor, mas também da imensa resiliência de quem sustentava o país nas costas. Essa linha do tempo ajuda a gente a colocar a jornada da Keindi em contexto. Ela não só assiste a esses eventos de longe, ela vive tudo isso. A independência, a revolta dos malês, a longuíssima espera pela abolição, a grande história do país não é só um pano de fundo, é a força que molda e muitas vezes esmaga a história pessoal dela. E é aqui que o romance mergulha na sua tensão principal. De um lado, a gente tem a brutalidade sistemática da escravidão, que tentava apagar qualquer traço de identidade. Do outro, a força que não se dobra da cultura e da fé africana, que insistem em sobreviver. É esse conflito que define a experiência da diáspora. A autora não romantiza a violência. Pelo contrário, ela a expõe de forma crua, visceral. Esse trecho ele é terrível. Ele ilustra que a agressão ia muito além do físico. Era uma violência simbólica, que queria aniquilar a subjetividade, a identidade, até mesmo a estética da pessoa escravizada, como se a beleza em si fosse uma afronta ao sistema. Mas em contrapartida a essa violência toda, o romance mostra como a cultura se tornou a principal arma de resistência. Práticas como o sincretismo religioso, por exemplo, não eram só um disfarce, eram uma estratégia muito sofisticada de sobrevivência cultural. O candomblé, as irmandades, a fé islâmica dos malês não eram só refúgios espirituais, eram verdadeiros centros de organização comunitária e política.
Então, o que define a experiência da Querinde é essa tensão constante, sabe? De um lado, um sistema feito para apagar nomes, religiões, a própria humanidade, e do outro, uma resistência cotidiana, criativa e incansável que lutava para preservar cada pedacinho de cultura, de fé e de dignidade. O próprio título do livro, como eu disse, não é por acaso. Ele aponta para um conceito social e jurídico que era central na vida das pessoas de cor no Brasil. Não era só preconceito, era lei. O defeito de cor, basicamente, era a institucionalização do racismo. Era a lei transformando o preconceito em regra para garantir que a estrutura de poder continuasse a mesma. E é aqui que está uma das maiores angústias da Querinde. A consciência de que mesmo que o filho dela conseguisse a liberdade, ele nunca estaria livre dessa marca, desse defeito imposto pela cor da pele. E essa preocupação dela com o filho nos leva a uma conexão histórica que é simplesmente fascinante. A especulação, que é apoiada pela própria autora, é de que a história da Querinde seja, na verdade, a biografia perdida da mãe de Luiz Gama. Sim, ele mesmo, o homem que se tornou um dos maiores combatentes desse sistema racista. A trajetória do Luiz Gama é a personificação da resistência. Ele nasceu livre, foi vendido ilegalmente como escravo, se alfabetizou sozinho e virou advogado, usando as brechas da lei dos brancos para libertar centenas de pessoas. A possibilidade de que este romance seja a história da mulher que o trouxe ao mundo, isso adiciona uma camada de profundidade e de justiça poética à obra, que é de arrepiar. Para a gente fechar, vamos entender por que um defeito de cor vai além da literatura e se torna uma ferramenta essencial para a gente compreender o Brasil de hoje. O impacto dessa obra está na sua ambição, sabe? Este livro não se contenta em só contar uma história. Ele disputa a narrativa oficial do Brasil. Ao dar voz à Querinde, ele reivindica uma perspectiva que foi sistematicamente apagada. Isso nos força a repensar o nosso passado para entender as estruturas que ainda definem o nosso presente. E essa reflexão da protagonista, no fim das contas, subverte de um jeito brilhante o próprio conceito do título do livro. Ela pega aquilo que a sociedade via como um defeito e transforma em fonte de força, de orgulho. É uma declaração de poder que ressoa e muito até hoje. E essa é a questão final que o livro deixa pra gente. Se a história da Querinde quase se perdeu, quantas outras vozes, quantas outras Querindes a história oficial do Brasil ainda mantém em silêncio? A busca por essas narrativas não é só um exercício de reparação histórica. É o único jeito de, um dia, a gente conseguir compreender o Brasil por inteiro.